janeiro, a gente iniciou uma série sobre planejamento previdenciário. Na época, a gente falou sobre os benefícios de planejar a aposentadoria, que a gente tem muitas dúvidas, né? Eu sei. E em fevereiro, a gente abordou as principais mudanças na regra da aposentadoria. E se você quiser rever esses 2 episódios, faz o seguinte, acesse o nosso canal do YouTube, da TV Aparecida. Agora hoje, no 3º episódio dessa série, a gente vai conhecer os tipos de contribuintes e a forma de recolhimento, pois cada contribuinte tem a sua. Quer saber qual que é a sua forma de contribuição? Quem explica pra gente é o especialista em direito. Dinheiro tá ótimo, hein? Dinheiro previdenciário ia ser maravilhoso. Por que não também direito previdenciário? Felipe Salata. Felipe, seja muito bem-vindo à nossa casa mais uma vez. Tudo bem, Ari? Que alegria estar aqui. Ótimo. Não deixa de ser dinheiro, Não né? deixa de ser dinheiro. Previdência é um tipo de investimento também, a gente tem que se preocupar com isso. Exato. E é nosso dinheiro todo mês indo, se quiser se aposentar, né, na Previdência Social. Então, realmente. Tem que recolher de forma correta, porque aí o INSS não vai avisar, só vai avisar na hora que entrar com a aposentadoria e ele não validar os recolhimentos se não tiver ali na categoria correta. Então isso é muito importante, tem muita gente que tenta se aposentar e não consegue justamente por isso. Recolhe de uma forma errada e aí se perder qualidade segurada não vai contar nem para tempo de contribuição muitas vezes ou carência também, né? Ai. Quando a gente fala de contribuintes, quer dizer que a gente tem que contribuir. Sim. Fazer o recolhimento. Assim. E existem tipos. Existem. E eu queria que você contasse pra gente cada um. Contribuinte individual, quem é ele e o que ele tem que fazer? Contribuinte individual, ele pode ser, o prestador de serviço, ele pode ser o autônomo, aquele que presta serviço, né, para pessoa física, não tem um CNPJ, não tem uma empresa, né? Então a gente pode falar do taxista, do motorista do Uber, do vendedor ambulante, do pintor, do eletricista, são autônomos ali que trabalham para pessoas físicas, né? O contribuinte individual prestador de serviço para pessoa jurídica, né? Ele não tem um vínculo empregatício, mas ele presta serviço como autônomo, mas para uma empresa. E essa empresa tomadora de serviço que tem a obrigação de fazer o recolhimento, e aí é um recolhimento de 11% mesmo. O autônomo, que a gente comentou, prestador de serviço pessoa física, a obrigação de recolher é dele. E aí ele pode recolher em 20%, 11%, né? Mas vai depender. 20% ele pode recolher sobre um valor do salário mínimo até o teto da Previdência e vai contar para todos os tipos de aposentadoria, principalmente tempo de contribuição. Agora tem uma alíquota reduzida, que é o plano simplificado, que é em 11%. Quem recolher em 11% só pode recolher sobre o salário mínimo e só conta para aposentadoria por idade. Se quiser que conte para outro tipo de aposentadoria, que é a aposentadoria por tempo de contribuição, tem que complementar o valor de 11% para 20%. E assim como o MEI, muita gente tem dúvida no MEI. O MEI é um contribuinte individual também, mas é um empresário, porque ele tem ali um CNPJ e a alíquota dele é 5%. Ele emite todo mês a DAS, a guia dele, e vai vir 5% da Previdência Social. Mas só sobre o salário mínimo e vai contar só para aposentadoria por idade. Se quiser outro tipo de aposentadoria, vai ter que complementar também. E aí o contribuinte individual, por fim, o empresário, o sócio, o dono da empresa, que ele tem ali o CNPJ, ele vai recolher sobre o valor do prolabore dele, pode ser entre um salário mínimo e o teto da Previdência também, em 11% também. Então, o prestador de serviço, que é a tomadora que recolhe, e o empresário, eles recolhem 11%, e essa alíquota é uma alíquota que tem mesmo um desconto por lei, e aí serve para qualquer tipo de aposentadoria, tanto por idade como por tempo de contribuição. Então, são esses os tipos de contribuintes individuais, e nessas alíquotas, 20%, 11% ou 5%. Ou 5%. E quem que é o contribuinte facultativo? O facultativo é aquele que não exerce nenhuma atividade remunerada. Isso que diferencia também aqueles outros tipos de contribuintes individuais. Depende da atividade remunerada. Agora, quem não exerce atividade remunerada, como a dona de casa, o estudante, o estagiário, então eles vão recolher como facultativo. Eles recolhem se eles quiserem. Eles têm essa faculdade, né? Entendi. E pode ser também pela alíquota de 20%, 11% ou 5%. 20%, um valor entre salário mínimo e teto. 11% também plano simplificado, só sobre o salário mínimo e só conta para aposentadoria por idade. Ou uma aposentadoria por algum infortúnio, né? Aposentadoria por incapacidade permanente também.
E tem o facultativo baixa renda, que é 5%, mas aí tem que tomar muito cuidado, que muita gente recolhe assim, mas tem os requisitos para ser baixa renda. Então, tem que receber ali na renda per capita familiar até 1/4 do salário mínimo. E quando a pessoa recolhe baixa renda, ela faz ali, preenche a guia e entra no INSS. O INSS não fala se está certo ou não está. Ele vai falar só quando der entrada na aposentadoria. E aí, muitas vezes, ele não reconhece. Gente! Então, é importante pro planejamento previdenciário, no planejamento previdenciário, isso é um dos elementos do planejamento que é visto, verificado para saber se a pessoa está recolhendo atualmente da forma correta e se serão validados esses recolhimentos e se vale a pena recolher para um valor maior ou não, se pode ou não pode. E quando, de repente, fazer isso? Quando fazer isso. E aí a gente tem o empregado, que é o trabalhador. É CLT, é isso, doutor? Exato. O trabalhador com registro em carteira, ele tem a contribuição, a obrigação do recolhimento, já na folha de pagamento dele é da empresa, e aí tem as alíquotas que varia de 7,5% a 14%, dependendo do valor do salário. E aí vai ser tem uma tabela progressiva de acordo com o salário que recebe para ver em qual alíquota entra. E aí ele não tem como escolher ali, do salário que ele receber, já sai a contribuição dele. Mas é importante também, Abi, que as pessoas elas acabam se acostumando que todo mês já vê ali o líquido, né? Não vê o bruto e não vai confirmar no CNIS, que é o extrato de contribuição, que dá para pegar lá no portal do meu INSS, se as contribuições estão sendo feitas corretamente. Que às vezes a empresa tem algum erro ali do departamento pessoal, de recursos humanos, e não fez o recolhimento adequado. E aí precisa ir atrás disso e corrigir. Porque senão na hora que de repente vai aposentar pode dar esse probleminha. E aí, doutor? Não só na hora de aposentar. Às vezes tem um infortúnio, agora precisa de um auxílio-doença e não consegue porque a empresa não recolheu. E isso acontece bastante. Aí, às vezes, tem que ir até a Justiça do Trabalho e pedir para reconhecer o vínculo ali empregatício, porque até a última reforma previdenciária em novembro de 2019, se presumia os recolhimentos. Ou seja, se a empresa não recolheu ou não, basta a comprovação que era empregado, com registro em carteira, que se presumia o recolhimento tinha direito ao benefício. Pós 2019, na reforma previdenciária, não, aí tem que fazer essa comprovação. E pior, com a pandemia veio a medida provisória de redução de jornada de trabalho e reduziu também salário. Quem reduziu o salário ali e ficou abaixo do mínimo, o INSS também não conta isso, gente. Se ficou abaixo do mínimo, lá na hora de se aposentar, vai ter que complementar. Muita gente não vai conseguir, porque se tiver um recolhimento abaixo do mínimo, não conta para tempo de contribuição nem carência, não conta para nada e pós 2019 não se presume mais. E aí tem que complementar. Gente, tem que ficar muito atento. Toda vez que o doutor vem aqui, Léo, eu fico desesperada tentando fazer contas da minha cabeça. Eu também, da minha vida. Onde eu vou começar, por onde eu começo. A sua dúvida é a nossa também, viu? Mas tá cheio de perguntas aqui, cheio de dúvidas. Então vamos lá. Vamos tentar tirando aos poucos para vocês aqui, viu? Eva Costa. Boa tarde, Abi e Léo. Boa tarde, Felipe. Gostaria de saber, sou professora aposentada com menos de dois salários mínimos. Posso pedir revisão? Aposentei em 2019, hoje tenho 58 anos. Outra pergunta. Gostaria de saber se o professor tem direito de receber de acordo com o teto do magistério. Obrigada. Obrigada, Eva, pela pergunta. Olha, vinha direto ali, já fez duas perguntas já para você. Duas perguntas, Eva aproveitou. Vamos lá, Eva. A primeira pergunta é se pode pedir revisão. Se aposentou em 2019, pode pedir revisão. Pode, tem que ver se tem direito a algum tipo de revisão antes de entrar. Né? A gente falou um pouquinho isso no bloco, até quando a gente trouxe aqui, tratou sobre a revisão da vida toda. Então precisa fazer uma análise revisional antes de entrar, eu digo no escuro, né? Sozinho, só pedir uma revisão, porque da mesma forma que o segurado aposentado ele pode pedir uma revisão até 10 anos, o INSS tem 10 anos também para rever algum ato administrativo equivocado. Então pode ser que dê problema. Né? Então, é bom sempre fazer uma análise revisional. Né? Então, dentro de 10 anos, pode pedir algum tipo de revisão, mas é bom saber se realmente tem o direito a algum tipo de revisão. Boa. E a outra pergunta A outra pergunta é, o teto do magistério, ele pode receber até o teto da Previdência, né? Que hoje o teto da Previdência está em R$ 7.507,49.
Aí até o teto. Até o teto, assim, é que em regra, quando a gente fala em previdenciário, tem que falar em regra, né? Depende. Se for no regime próprio de previdência, pode ser que ultrapasse esse teto, dependendo quando entrou como servidor, né? Se tem direito à paridade, integralidade, e aí teria direito a receber mais do que o teto da Previdência. Mas hoje é o teto da Previdência. É complicado, doutor? Geralmente ganhar mais do que o teto é... Depende de quanto contribui, né? Se contribuir por um valor no teto, e por muito tempo, a média vai ficar maior e vai se aproximar cada vez mais do teto. Boa. Então isso conta muito também. Boa. Mais perguntinhas, vamos lá. Mais perguntas. Carlos Henrique de Santos. Boa tarde, sou funcionário e também sou prestador de serviço. Posso somar o tempo dos dois para aposentar? Obrigado, Carlos. E aí, Carlos? Como assim? O tempo não é o mesmo, doutor? Eu fiquei confusa. Carlos, depende. Né? O período é concomitante. Então, primeiro, tem funcionário público que ele não pode recolher nem como facultativo. Né? Ele vai recolher só ali no regime próprio como servidor público. Se ele for funcionário mesmo na iniciativa privada, ele pode fazer outro tipo de contribuição desde que ele tenha uma segunda atividade remunerada. Então, se ele tiver duas atividades remuneradas, aí ele pode. O tempo vai contar só 1 mês de tempo de contribuição. Agora, os salários podem somar até o limite do teto previdenciário. Então pode somar na hora de aposentar, mas o tempo vai ser o mesmo. O tempo vai ser o mesmo. Boa. Vamos lá para mais perguntas. Gente, tá bombando. Vamos lá mais uma. José Tiago. Olá, boa tarde. Me aposentei por tempo de contribuição em 2008 e gostaria de saber se tenho direito à revisão da vida toda. Obrigado, José. Ô José lá de Vila Velha, cidade gostosa. José, depende, de novo, né? Se aposentou em 2008, tem aquela questão dos 10 anos, é o prazo decadencial. Já passou? Depende. Esse prazo, ele começa a contar do mês seguinte do primeiro mês de recebimento. Então, se ele entrou com a aposentadoria em 2008 e aí o processo demorou para sair, teve recurso e ele conseguiu receber só lá em 2013, em maio de 2013, aí ele tem direito ainda que está dentro dos 10 anos. Então, depende. Boa, depende. Boa, gostei. Gostei que o doutor dá esperança pra gente lá. E um belo lugar para aposentar, porque Vila Velha é lindo mesmo, viu? É lindo. Um lugar bem bonito. Tem mais perguntas? Temos mais perguntas. Opa, tem. Júlio César de Petrópolis. Olá, boa tarde a todos. Tenho 43 anos de idade e um bloco de notas de produtor rural desde os 18 anos. Há 7 anos sou funcionário público, atuando como técnico de enfermagem. Como vou fazer para aposentar? Obrigado pela pergunta. Obrigada, Júlio. Meu Deus, Júlio, eu vou ter que anotar no papel essa daqui para desvendar, né? Tem muitos detalhes aí. Hoje ele é servidor, ele falou, se for servidor público, aí ele pode ser que ele consiga se aposentar ainda no serviço público e no regime geral, que é no INSS. E aí ele tem 43 anos, 18 de blocos de nota de tempo rural. Ele pode aposentar na aposentadoria híbrida, que usa parte de tempo rural e parte de tempo urbano, que ele falou que tinha também, e ver se consegue aproveitar o tempo de funcionário e ainda crescer, que ele falou o detalhe que era enfermeiro. Então tem o tempo especial que pode ainda aumentar o tempo de contribuição. Ou aproveitar os dois regimes de previdência, ou levar o tempo que ele tem do INSS para o regime público ou do regime público para o INSS. Só que se hoje ele está no regime público e se aposentar no regime, sair do regime público, levar o tempo dele, vai ter que pedir para exonerar e averbar, fazer uma contribuição no INSS para se refiliar ao regime geral e se aposentar no regime geral também. Então, precisa do planejamento previdenciário para ver o que é financeiramente melhor para ele. Melhor para ele. Uau, temos mais perguntinhas, vamos lá. Mais pergunta, vamos lá. João Pedro, de João Pessoa. Gostaria de saber se já tenho direito à aposentadoria. Sou professor, tenho 31 anos de contribuição, porém, destes 18 anos foram em outra função. Obrigado, João Pedro. Depende de novo, né? Tem o regime diferenciado dos professores. Se ele comprovar o tempo exclusivo de 25 anos no magistério infantil, no ensino fundamental ou médio, não entra ali ensino técnico e nem faculdade também, nem ensino superior. Esses 25 anos,
ainda que seja de outra função, ele consegue. Se for no regime público, aí tem regras diferentes hoje também no regime público para o professor. Mas do tempo que ele falou de 31 anos, teria que ver o tempo que ele tem exatamente em cada regra ali. Né? Em cada função. Em cada função. Ali. Boa. Mais uma, doutor. Vamos lá. Vamos lá. Mais uma, vamos lá. Eleonora Padilha, de Aracaju. Ó, que Brasil inteiro, hein? Boa tarde, Abi, Léo e doutor Felipe. Tenho 19 anos de contribuição. Posso me aposentar com 65 anos sem contribuir mais de alguma forma? Obrigado, Eleonora. Eleonora, a princípio pode, porque para aposentadoria por idade precisa de 3 requisitos. A idade, né, para a mulher hoje 62 anos, 15 anos de tempo de contribuição e 180 meses de carência. Se ela disse que já tem 19 anos de tempo de contribuição, é só aguardar chegar à idade, se esses 19 anos de tempo de contribuição forem válidos, né? E a princípio por quê? Se ela estiver hoje no regime público, aí ela vai ter que pedir uma exoneração, a certidão de tempo de contribuição dela para verbar no INSS, fazer mais um recolhimento no INSS para se refiliar ao regime geral da Previdência Social. Então, assim, a princípio. Mas, Abi, a gente nunca recomenda parar de contribuir. Por isso que a Eleonora falou, foi o grande detalhe. Gente, não pare de contribuir, porque se perder qualidade segurada e acontecer um infortúnio até lá, não vai ter direito a um auxílio-doença ou uma pensão por morte em qualquer infortúnio aí para gerar para os dependentes. Então é sempre bom estar recolhendo para a Previdência para pelo menos ter essa cobertura. E fazendo o recolhimento certo, né, doutor? Exato, isso é muito Senão importante. Também. Ó, hoje a gente falou um pouquinho disso. Pedimos algumas perguntas que já estavam separadas desde a outra vez que o doutor veio. Fizemos perguntas novas e a Andresa falou que tem mais um monte chegando. Você pode voltar para responder as perguntas de todo mundo, Claro, doutor? vamos fazer um dia só de perguntas Vamos. aqui, perguntas e respostas. Perfeito. Separa todas as perguntas que estão aí que o doutor vem responder. E você de casa, se tem mais dúvida, continua mandando, que até o final do programa a gente separa todas pra gente falar com o doutor. Pode ser? Pode sim. É porque, ó, doutor, eu vou te falar, todo mundo tem dúvida, todo mundo tem receio, todo mundo tem uma história. E aí as pessoas querem contar um pouco da história delas, né, nesse âmbito do trabalho, por coisas que já passaram, pra tirar essas dúvidas. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. E você de casa, tem dúvida? Sempre tem, não é? Então aproveita para seguir o doutor, minha gente, ó, @salatacharf, tá aparecendo para você, _ADV. O e-mail é contato@salatacharf.com.br. O telefone é o 11 99774 2126 e também tem o site salatacharf.com.br. Obrigada, doutor. Obrigado.